Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 50. Escolhendo inimigos. Elaine sentou-se ansiosamente, com as mãos no colo, ouvindo os estrondos distantes. Ela havia escolhido intencionalmente a sala do trono, em vez de uma câmara de audiências menos formal. Hoje, ela precisava ser vista como uma rainha. A sala do trono era imponente, com seus pilares majestosos e ornamentação suntuosa. Candeeiros de pé dourados ardiam em uma longa fileira dupla de cada lado da sala, iluminando apenas os pilares. Guardas de branco e vermelho estavam à sua frente, com peitorais polidos brilhando. As colunas de mármore combinavam com o grosso tapete carmesim, tecido com o leão de Andor em ouro no centro. Ele conduzia Elaine, usando a coroa de rosas. Seu vestido era de um estilo tradicional, diferente dos usados na corte naquele momento. As mangas eram largas, com os punhos projetados para pender até uma ponta bordada em ouro sob sua mão. Esse padrão ecoava no corpete, que era alto o suficiente para ser modesto, mas baixo o suficiente para lembrar a todos que Elaine era uma mulher. Uma ainda solteira. Sua mãe havia se casado com um homem de Cairhien no início de seu reinado. Outros poderiam se perguntar se Elaine faria o mesmo para consolidar sua posição ali. Outro estrondo distante soou. O barulho dos dragões atirando estava se tornando familiar. Não era bem um trovão, era mais baixo, mais regular. Elaine aprenderá a esconder o nervosismo. Primeiro, com seus tutores, depois com as Aes Sedai. Independentemente do que algumas pessoas pensassem, Elaine Tracan conseguia controlar o temperamento quando necessário. Mantinha as mãos no colo e forçava a língua a ficar quieta. Demonstrar nervosismo seria muito pior do que raiva. Dielin sentou-se em uma cadeira perto do trono. A mulher imponente usava os cabelos dourados soltos sobre os ombros e trabalhava silenciosamente em um bastidor de bordado. Dielin disse que isso a relaxava, proporcionando algo para as mãos fazerem enquanto a mente estava ocupada. A mãe de Elaine não estava presente. Hoje, ela poderia ser uma distração demais. Elaine não podia se dar ao luxo de Dielin. Ela precisava ser vista liderando. Infelizmente, liderar muitas vezes assumia a forma de sentar-se em seu trono, com os olhos voltados para frente, projetando determinação e controle enquanto esperava. Certamente a demonstração já teria terminado. Outro boom. Talvez não. Ela podia ouvir conversas suaves na sala de estar ao lado da sala do trono. Os altos assentos ainda em Caemlyn haviam recebido um convite real para se encontrar com a rainha para discutir os requisitos de saneamento para aqueles que estavam fora da cidade. Essa reunião aconteceria às 5 horas da tarde, mas os convites indicavam que os altos assentos chegariam 2 horas mais cedo. O texto da mensagem deveria ter sido óbvio. Elaine faria algo importante hoje e estava convidando os altos assentos mais cedo para que pudessem desfrutar de uma espionagem autorizada. Eles estavam bem abastecidos com bebidas e pequenos pratos de carnes e frutas na sala de estar. Provavelmente, a conversa que ela ouviu era especulação sobre o que ela iria revelar. Se soubessem. Elaine manteve as mãos no colo. Dielin continuou seu bordado, estalando a língua para si mesma enquanto desfazia um ponto errado. Após uma espera quase insuportável, os dragões pararam de soar e Elaine sentiu Birgitte retornando ao palácio. Enviá-la com o grupo era a melhor maneira de saber quando ele retornaria. O momento atual precisava ser tratado com extremo cuidado. Elaine inspirou e expirou para acalmar os nervos. Pronto. Birgitte certamente estava no palácio agora. Elaine acenou para o capitão Gibbon. Era hora de trazer os prisioneiros. Um grupo de guardas entrou um momento depois, liderando 3 indivíduos. Afungando, Arimila ainda estava gordinha, apesar do cativeiro. A mulher mais velha era bonita, ou poderia ter sido, se estivesse usando mais do que trapos. Seus grandes olhos castanhos estavam arregalados de medo. Como se ela achasse que Elaine ainda pudesse executá-la. Elenia estava muito mais no controle. Ela, como as outras, havia sido despida de suas belas vestes e usava um vestido esfarrapado, mas havia limpado o rosto e prendido seus cabelos dourados em um coque impecável. Elaine não deixava seus prisioneiros passarem fome nem abusavam deles. Embora fossem seus inimigos, não eram traidores de Andor. Elenia olhou para Elaine. Aquele rosto vulpino dela era pensativo, calculista. Será que ela sabia para onde o exército do marido havia desaparecido? Aquele rosto parecia uma faca escondida, pressionada contra as costas de Elaine.
Nenhum de seus batedores conseguirá descobrir sua localização. Luz. Problemas em cima de problemas. A terceira mulher era Nayan Arav, uma mulher magra e pálida, cujos cabelos negros haviam perdido muito do brilho durante o cativeiro. Esta parecia quebrada antes de Elaine a capturar, e ela se mantinha afastada das outras duas mulheres. Os três foram empurrados até os pés do estrado do trono e, em seguida, forçados a se ajoelharem. No corredor, os nobres Cairienin retornavam ruidosamente da demonstração dos dragões. Eles presumiam que tinham visto a demonstração de Elaine por acidente. A coroa reconhece Nayan Arav, Elenia Sara e Arimila Marni, disse Elaine em voz alta. Isso silenciou as conversas externas, tanto as dos nobres andoranos na sala de estar quanto as dos Cairienin lá fora, no corredor. Das três, apenas Elenia ousou olhar para cima. Elaine encarou-a com um olhar duro como pedra, e a mulher corou antes de baixar os olhos novamente. Dielin havia guardado seu bordado e observava atentamente. A coroa pensou muito em vocês três, declarou Elaine. Sua guerra equivocada contra Tracan os deixou desamparados, e pedidos de resgate foram rejeitados por seus herdeiros e descendentes. Suas próprias casas os abandonaram. Suas palavras ecoaram na grande sala do trono. As mulheres diante dela se curvaram ainda mais. Isso deixa a coroa com um dilema, disse Elaine. Vocês nos incomodam com suas existências perturbadoras. Talvez algumas rainhas os tivessem deixado presos, mas acho que isso cheira a indecisão. Vocês drenariam meus recursos e fariam os homens sussurrarem sobre maneiras de libertá-los. O salão ficou em silêncio, exceto pela respiração rouca dos prisioneiros. Esta coroa não é propensa à indecisão, declarou Elaine. Neste dia, as casas Saran, Marni e Arav são destituídas de seus títulos e propriedades, e suas terras são confiscadas à coroa em retribuição por seus crimes. Elenia ofegou, olhando para cima. Arimila gemeu, desabando no tapete com o centro do leão. Nayan não respondeu. Parecia entorpecida. Murmúrios surgiram imediatamente na sala de estar. Aquilo era pior do que uma execução. Quando nobres eram executados, pelo menos eram executados com seus títulos. De certa forma, uma execução era o reconhecimento de um inimigo digno. O título e as terras passavam para o herdeiro, e a casa sobrevivia. Mas isso era algo que poucas rainhas tentariam. Se Elaine fosse vista como alguém que tomava terras e dinheiro para o trono, os outros nobres se uniriam contra ela. Ela podia adivinhar as conversas na outra sala. Sua base de poder era instável. Seus aliados, que a apoiaram antes do cerco e enfrentaram a possibilidade de execução, poderiam muito bem começar a questionar. Melhor irmos logo. Elaine gesticulou, e os guardas ajudaram os três prisioneiros a se levantarem e os conduziram para a lateral da sala. Até a desafiadora Elenia pareceu atordoada. Em essência, aquela proclamação era uma proclamação de morte. Assim que possível, eles cometeriam suicídio em vez de enfrentar suas casas. Birgitte sabia qual era a deixa. Ela entrou, liderando o grupo de nobres cairienos. Eles haviam sido convidados para uma demonstração da nova arma de Andor para defesa contra a sombra e formavam um grupo misto. O mais importante do grupo provavelmente era Bertomi Saigan ou Lostrum Aesna. Bertomi era um homem baixo com uma beleza peculiar, embora Elaine não gostasse da maneira como os cairienos se barbeavam e empoavam a testa. Ele usava uma grande faca no cinto, espadas eram proibidas na presença da rainha, e parecia perturbado com o tratamento dado por Elaine aos prisioneiros. E deveria ter ficado. Sua prima, Colavaeri, receberá uma punição semelhante de Rand, embora isso não tivesse afetado toda a sua casa. Ela se enforcara em vez de enfrentar a vergonha. A morte dela elevou Bertomi e, embora ele tenha sido muito cuidadoso em não fazer críticas públicas ao governo de Rand, as fontes de Elaine o identificaram como um dos maiores críticos particulares de Rand em Cairhien. Lostrum Aesna era um homem quieto e magro que andava com as mãos atrás das costas e tendia a olhar para baixo. Como os outros do grupo, ele usava roupas escuras à moda cairiena, com seu casaco listrado com as cores de sua casa. Ele havia alcançado destaque após o desaparecimento de Rand de Cairhien. Tempos desesperados propiciavam avanços rápidos, e este homem não se moveu contra Rand tão rapidamente, mas também não se aliou a ele. Esse meio-termo lhe dava poder, e alguns sussurravam que ele estava considerando tomar o trono. Além desses dois, os cairienos ali eram um punhado de outros nobres. Ailill Hyatin não era chefe de sua casa, mas desde o desaparecimento de seu irmão, um desaparecimento que se assemelhava cada vez mais à morte, ela assumirá o poder. Hyatin era uma casa poderosa.
A mulher esguia e de meia-idade era alta para uma cairiena e usava um vestido azul escuro com listras coloridas, moldado por argolas nas saias. Sua família ocupará o trono do Sol recentemente, ainda que por um período relativamente curto, e ela era conhecida por apoiar abertamente Elaine. Lord e Lady Osielin, Lord e Lady Chuliandre, Lord e Lady Amarashley e Lord Mavabvin reuniram-se atrás daqueles de maior importância. Todos tinham poder mediano e todos, por uma razão ou outra, provavelmente eram obstáculos para Elaine. Era um aglomerado de cabelos cuidadosamente penteados e testas empoadas, vestidos largos nas mulheres, casacos e calças nos homens, renda nos punhos. Meus lordes e senhoras, disse Elaine, nomeando cada casa por vez. Gostaram da demonstração de Andor? De fato, majestade, disse o esguio Lorstrum, curvando a cabeça graciosamente. Essas armas são bem intrigantes. Ele estava obviamente buscando informações. Elaine abençoou seus tutores pela insistência em que ela entendesse o jogo das casas. Todos sabemos que a última batalha se aproxima rapidamente, disse Elaine. Achei que Cairhien deveria estar mais bem informada sobre a força de seu maior e mais próximo aliado. Haverá momentos no futuro próximo em que precisaremos confiar uns nos outros. De fato, majestade, disse Lorstrum. Majestade, disse Bertome, dando um passo à frente. O homem baixo cruzou os braços. Garanto-lhe que Cairhien exulta com a força e a estabilidade de Andor. Elaine o encarou. Será que ele estava oferecendo apoio a ela? Não, parecia que ele também estava investigando, imaginando se Elaine se declararia candidata ao Trono do Sol. Suas intenções já deveriam estar óbvias. Enviar alguns membros do bando para a cidade fora uma jogada óbvia, quase óbvia demais para a sutileza de Cairhien. Quem dera Cairhien tivesse estabilidade semelhante, disse Elaine cuidadosamente. Vários deles assentiram, sem dúvida esperando que ela pretendesse oferecer o trono a um deles. Se ela apoiasse Andor em um deles, isso garantiria a vitória dele ou dela. E lhe daria um simpatizante como rei ou rainha. Outra pessoa poderia ter feito essa manobra. Não ela. Aquele trono seria dela. Tomar um trono é um assunto muito delicado, disse Lorstrum. Já se mostrou perigoso no passado. E muitos estão hesitantes. De fato, disse Elaine. Não invejo Cairhien pela incerteza que conheceu nestes últimos meses. E agora, o momento. Elaine respirou fundo. Diante da força de Andor, alguém poderia pensar que este seria um momento óbvio para formar alianças fortes. Aliás, o trono adquiriu recentemente várias propriedades de recursos não desprezíveis. Ocorre-me que essas propriedades não têm administradores. Tudo ficou em silêncio. Os sussurros na outra sala cessaram. Teriam ouvido corretamente? Teria Elaine oferecido propriedades em Andor à nobreza estrangeira? Ela escondeu o sorriso. Lentamente, alguns deles entenderam. Lorstrum deu um sorriso malicioso e acenou levemente para ela. Cairhien e Andor compartilham a mesma camaradagem há muito tempo, continuou Elaine, como se a ideia só agora lhe tivesse ocorrido. Nossos senhores se casaram com suas damas, nossas damas com seus senhores, e compartilhamos muitos laços comuns de sangue e afeição. Acredito que a sabedoria de alguns senhores cairienos seria uma grande adição à minha corte, e talvez me educasse sobre minha herança paterna. Ela olhou para Lorstrum. Será que ele morderia? Suas terras em Cairhien eram pequenas, e sua influência, grande por um tempo, mas isso poderia mudar. As propriedades que ela havia tomado dos 3 prisioneiros estavam entre as mais invejáveis de seu país. Ele precisava ver. Se ela tomasse o trono de Cairhien à força, o povo e a nobreza se rebelariam contra ela. Isso era, em parte, culpa de Lorstrum, se suas suspeitas fossem verdadeiras. Mas e se ela desse terras em Andor para alguns membros da nobreza Cairhien? E se ela criasse múltiplos laços entre seus países? E se ela provasse que não roubaria seus títulos, mas, em vez disso, estaria disposta a dar a alguns deles propriedades maiores? Isso seria suficiente para provar que ela não pretendia roubar as terras da nobreza Cairhien e entregá-las ao seu próprio povo? Isso aliviaria as preocupações deles. Lorstrum a encarou. Vejo um grande potencial para alianças. Bertome assentiu em agradecimento. Eu também acho que isso pode ser arranjado. Nenhum dos dois abriria mão de suas terras, é claro. Eles simplesmente planejavam adquirir propriedades em Andor. Propriedades ricas. Os outros trocaram olhares. Lady Osielin e Lord Mavabvin foram os 2 primeiros a perceber. Falaram ao mesmo tempo, oferecendo alianças. Elaine acalmou seu coração ansioso,
recostando-se no trono. Tenho apenas mais uma propriedade para dar, disse ela. Mas acredito que possa ser dividida. Ela daria parte também a Eliu, para obter favores e recompensar seu apoio. Agora, a segunda parte da trama. Lady Sarah chamou Elaine para o fundo da sala. Helenia deu um passo à frente, vestindo seus trapos. A coroa não é implacável, disse Elaine. Andor não pode perdoar a dor e o sofrimento que você causou. Mas outros países não têm essas memórias. Diga-me, se a coroa lhe desse a oportunidade de conquistar novas terras, você a aproveitaria? Novas terras, majestade? Perguntou Helenia. De quais terras a senhora está falando? Uma unificação entre Andor e Cairhien ofereceria muitas oportunidades, disse Elaine. Talvez você tenha ouvido falar da aliança da coroa com Guealda. Talvez tenha ouvido falar das terras recentemente revitalizadas a oeste do reino. Este é um momento de grande oportunidade. Se eu encontrasse para você e seu marido um lugar para formar um novo trono em Cairhien, você aceitaria o que me for oferecido? Eu, certamente consideraria isso, majestade, disse Helenia, mostrando um vislumbre de esperança. Elaine se voltou para os lordes Cairhienin. Para que tudo isso tenha efeito, disse ela, eu precisaria de autorização para falar por Andor e Cairhien. Quanto tempo vocês acham que levaria para que tal situação fosse resolvida? Leve-me de volta à minha terra natal através de um desses portais estranhos, disse Lostrum, e me dê uma hora. Preciso de apenas meia hora, majestade, Bertome interrompeu, olhando para Lostrum. Uma hora, disse Elaine, erguendo as mãos. Preparem-se bem. Tudo bem, disse Birgitte enquanto a porta da câmara menor se fechava. O que, em nome da mão esquerda ensanguentada do tenebroso, aconteceu? Elaine sentou-se. Tinha dado certo. Ou parecia que daria. A cadeira macia era um conforto após a rigidez do trono do leão. Dielin sentou-se à sua direita. Morgase sentou-se à sua esquerda. O que aconteceu, disse Morgase, é que minha filha é brilhante. Elaine sorriu em gratidão. Birgitte, no entanto, franziu a testa. Elaine podia sentir a confusão da mulher. Ela era a única na sala com elas. Elas tiveram que esperar uma hora para ver os verdadeiros resultados da conspiração de Elaine. Tudo bem, disse Birgitte. Então você cedeu um monte de terras de Andor para a nobreza cairiena. Como suborno, disse Dielin. Ela não parecia tão convencida quanto Morgase. Uma manobra inteligente, majestade, mas perigosa. Perigoso, disse Birgitte. Sangue e cinzas. Alguém pode, por favor, explicar para a idiota aqui por que suborno é algo brilhante ou inteligente? Dificilmente foi Elaine quem descobriu. Isso foi mais do que um presente, disse Morgase. Incongruentemente, ela começou a servir chá para todos na sala. Elaine não se lembrava de ter visto sua mãe servir chá antes. O maior obstáculo que separava Elaine de Cairhien era que ela seria vista como uma conquistadora. Sim, então, perguntou Birgitte. Então ela criou laços entre as duas nações. Disse Dielin, aceitando uma xícara de chá preto Tremalkin de Morgase. Ao dar a esse grupo algumas terras em Andor, ela mostra que não vai ignorar ou empobrecer a nobreza Cairhienin. Além disso, disse Morgase, ela se torna menos estranha. Se tivesse assumido o trono, teria conquistado suas terras, e se tornado a única pessoa a ter propriedades em ambos os países. Agora ela será uma entre muitas. Mas é perigoso, repetiu Dielin. Lostrum não cedeu por causa do suborno. Ele não fez isso, disse Birgitte, franzindo a testa. Mas... Ela tem razão, disse Elaine, tomando um gole de chá. Ele cedeu porque viu que eu estava lhe dando a chance de conquistar os dois tronos. A sala ficou em silêncio. Cinzas sangrentas, Birgitte finalmente jurou. Dielin assentiu. Você criou inimigos que podem derrubá-la, Elaine. Se algo lhe acontecesse, há uma boa chance de Lostrum ou Bertome tentarem conquistar os dois países. Estou contando com isso, disse Elaine. Eles são os dois nobres mais poderosos de Cairhien neste momento, principalmente porque Dobraine ainda não retornou de onde quer que Rand o tenha levado. Com eles apoiando ativamente a ideia de um monarca comum, temos uma chance. Eles só vão apoiar você porque veem uma chance de tomar os dois tronos para si, disse Dielin. É melhor escolher seus inimigos do que permanecer na ignorância, disse Elaine. Eu basicamente limitei minha concorrência. Eles viram os dragões, e estes os deixaram com inveja. Então eu lhes ofereci a chance não só de obter acesso a essas armas,
mas também de dobrar sua riqueza. E, além disso, dei a eles a semente da possibilidade de que um dia pudessem ser nomeados reis. Então eles vão tentar te matar, disse Brigitte, secamente. Talvez, disse Elaine. Ou talvez tentem me minar. Mas não por muitos anos, uma década, eu diria. Atacar agora seria arriscar que as nações se dividissem novamente. Não, primeiro eles vão se estabelecer e desfrutar de suas riquezas. Só quando tiverem certeza de que as coisas estão seguras, e de que eu me tornei negligente, é que se moverão. Felizmente, são dois, e isso me permitirá colocá-los um contra o outro. E, por enquanto, ganhamos dois aliados leais, homens que desejam ardentemente que minha candidatura ao trono do Sol seja bem-sucedida. Eles vão entregar a coroa diretamente para mim. E os prisioneiros? Perguntou de Ellen. Helenia e as outras duas? Vocês realmente pretendem encontrar terras para elas? Sim, disse Elaine. O que eu fiz por elas é realmente muito generoso. A coroa assumirá suas dívidas e lhes dará um novo começo em Cairien. Isso funciona. Será bom ter a nobreza andorana tomando terras lá, embora eu provavelmente tenha que dar a elas terras do meu próprio Cairien. Vocês se deixarão cercadas de inimigos, disse Brigitte, balançando a cabeça. Como sempre, disse Elaine. Felizmente, tenho você para cuidar de mim. Ela sorriu para o guardião, mas sabia que Brigitte sentia seu nervosismo. Seria uma longa espera de 1 hora.